Boa noite a todos e todas que nos assistem através do YouTube, do Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Vida, Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Neste momento, vamos chamar o presidente da casa, Jaime Lopes. Boa noite a todos e a todas. Eu fiz questão de poder falar um pouquinho, muito rapidamente, antes da palestra. Primeiro, para lembrar a todos que esta casa nasceu sob 2 pilares. O primeiro deles é a defesa da vida desde a concepção, e o segundo pilar desta casa é a prevenção ao suicídio. Portanto, nosso estatuto diz que o Instituto Vida tem como objetivo principal a defesa da vida da concepção à morte natural. Essa é a nossa missão nesta instituição. E, em função disso, nós temos um programa relativo à questão do aborto. Nós temos um programa aqui que chama-se Rede Renascer Espíritas pela Vida. E é quando a gente procura aconselhar mulheres que pensam em aborto, que chegam até nós e pensam em aborto, para que elas desistam do aborto. Então, já esta casa, através da Rede Renascer, já fizemos aproximadamente mais de 300, já atendemos mais de 300 mãezinhas, vamos dizer assim, gestantes, mulheres gestantes, e destas, aí aproximadamente também quase 200 crianças renasceram em função desse trabalho. No que diz respeito à questão da prevenção do suicídio, nossa casa tem uma mediúnica voltada especificamente para a prevenção ao suicídio. Normalmente, nas casas espíritas, se faz a oração, se busca atender os que já se desertaram da vida. Aqui também, mas a gente tem uma preocupação primeiro com a prevenção daquelas pessoas que estão adoecidas psiquicamente e que estão com ideação de morte, do assédio suicida, e aqui nós procuramos também acolher essas pessoas, e para isso uma instituição foi criada, chamada Revivas, Rede Escolha Viver Revivas, através da qual fazemos o trabalho da prevenção, no acolhimento, na escutatória e também no encaminhamento para psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, daqueles que não podem ter por sua própria conta essa assistência. Então, queria dar esses esclarecimentos aos que aqui estão presencialmente em nossa casa, aos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Portanto, nós temos quase 13 anos de existência, e nesses 13 anos temos nos dedicado a essa temática da valorização da vida. E a palestra de hoje vai tratar de um desses pilares, que é a questão da gravidez e dos fenômenos espirituais, portanto, tratando também da questão do aborto. Eu vou passar a palavra para a coordenadora, devolvo aqui a palavra, para a Marceliana. Como ele já falou o tema, que será gravidez e fenômenos espirituais. O palestrante desta noite é o Max Lânio, seja bem-vindo, E antes do nosso palestrante comparecer aqui ao púlpito, pedimos aos internautas que não esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal, assistir outras vezes, e encomendar este vídeo a outras pessoas, Então, com prazer, chamamos nesse momento Max Lânio, que fará a palestra Gravidez e Fenômenos Espirituais. Seja bem-vindo. Você pode iniciar, a gente vai
Pode ficar tranquilo que vai nascer mais, viu, gente? Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso doce Rabi da humilde Galileia permaneça em nossos corações hoje e sempre. O ato de nascer é um dos movimentos mais sublimes que nós temos que reverenciar, honrar e defender com todas as nossas forças. E, sobretudo, com todo o nosso conhecimento e sentimento, que são as balizas que sustentam a permanência da vida. E nós hoje queremos falar de um estágio desse processo. Na verdade, nós temos um estágio anterior, que são os encontros espirituais do mundo espiritual, em que os espíritos se associam lá, definindo um planejamento reencarnatório, onde alguns exercerão o papel de pai e mãe e outros os papéis de filhos. E nós vamos entrar na fase em que o movimento será já daquele ato em que a concepção se dará e o que acontece depois disso até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, o planejamento reencarnatório é colocado em prática propriamente dito. Aqui nós temos apenas uma imagem para compreendermos o mecanismo da vida. Nós temos uma dimensão espiritual acima da barra horizontal superior, onde os espíritos desprovidos do corpo de carne se encontram. E eles estão aqui em bastante quantidades, visitando-nos, estando conosco. E na barra branca inferior, nós temos a dimensão física, em que nós, os encarnados, estamos habitando. E alguns de nós, os que têm mediunidade de evidência, podem até ver, e alguns de nós podem até perceber os espíritos que estão no plano espiritual. Temos alguns passozinhos do plano espiritual que a gente acessa, mas não acessa. Então, o fato é que chega um momento em que o espírito tem que nascer. Ele tem que voltar à carne, porque é uma lei que nós temos, chama lei de progresso, que diz que todos nós precisamos nascer e renascer muitas vezes até conquistarmos a nossa perfectibilidade, quando então não precisaremos mais de reencarnar, conforme a leitura inicial nos expôs. Então, esse momento em que o espírito deixa a vida espiritual e começa a modelar o corpo dentro de um ventre materno, é um momento muito pouco conhecido das nossas academias humanas. E muito melhor conhecido hoje pelo Espiritismo, graças a Francisco Cândido Xavier, que permitiu que o Espírito André Luiz trouxesse uma obra incomparável em que isso se dará de maneira clara para o nosso entendimento. Então, nós estamos falando de um retorno carne, porque nós já estamos reencarnando, e nós vamos começar a materializar o espírito, moldar o corpo a ele, nesse processo de aproximadamente 9 meses, em regra. Bom, começamos aqui com a concepção. A concepção, ela tem 2 contextos. Tem a concepção biológica, mas tem a concepção espiritual, que vai haver uma intervenção nessa concepção biológica propriamente dita. Vamos lembrar que a concepção biológica é uma fatalidade. Nós vamos ter uma lei biológica imperando, e ela vai funcionar assim. Mas haverá, em alguns casos, intervenção espiritual, como, por exemplo, escolhendo qual espermatozoide chegará ao óvulo. Isso, o dia que eu li pela primeira vez, eu fiquei surpreendido como nós teremos, mas é uma realidade. E para que nós conheçamos isso de maneira clara, nós não nos arriscamos e resolvemos tomar as palavras de André Luiz diretamente para que não erremos. Diz ele, assistindo um processo de concepção ao vivo, como diz o outro, e a cores. Antigamente era preto e branco, agora é cores. Diz ele, através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos e masculinos. Já havia o momento da cópula carnal acontecido. A Raquel, que é a mulher que está aqui sobre o objeto desse trabalho, estava dormindo, o seu esposo Adelino também estava dormindo, mas os espíritos estavam trabalhando na esfera que diz respeito à concepção. Então vejam que o óvulo já está sendo o alvo dos espermatozoides, que são os elementos sexuais masculinos a que se refere André Luiz. E aí, o processo biológico aconteceria normalmente. No caso
gravidez de casal, e principalmente do reencarnante, que tinha débito para com o casal, precisou de uma intervenção. Alexandre, que era o responsável por esse projeto, podia, olha como pode um espírito, podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Gente, varia de 400 a 600 milhões de espermatozoides. Ele conseguia ver todos. Não me pergunte quem é o Alexandre, que eu não sei, viu, gente? Mas é uma sumidade, porque os nossos aparelhos atualmente não fazem isso, não conseguem ver isso. E ele conseguia perceber claramente todos, como André Luiz disse. Após acompanhar a marcha dos minúsculos competidores, porque é uma competição aí, olha o que acontece. Identificou o mais rápido. Então, se ele podia ver todos, ele localizou o que era o mais rápido naquela encarnação e fixou neste mais rápido o seu potencial magnético. A lei de magnetismo. Esse espermatozoide passou a ter um diferencial em relação aos outros milhões que estavam com ele, dando a ideia ao André Luiz de que ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, ou seja, dos outros espermatozoides, para que fosse o primeiro. Se nós fôssemos comparar hoje com as competições, eu diria que isso aqui é doping, viu, gente? Ele fez aqui a preferência a um dos nossos espermatozoides. Esse espermatozoide não é, como diz o outro, meritório por si mesmo, né? Mas vamos lembrar que aqui tem uma intervenção espiritual num processo biológico que os homens não percebem, mas que os espíritos sabem o que fazem. Então, essa imagem, uma imagem pictográfica, apenas refere-se ao capítulo 13 do livro Missionário da Luz, na minha edição lá de casa, está na página 203, essa descrição. E o desenhista mediúnico, ele captou exatamente, da forma como ele conseguiu, aquilo que estaria acontecendo. É como se você ampliasse aqueles minúsculos espermatozoides e eles estão sendo percebidos pelo Alexandre, esse mais claro, e o André Luiz estaria atrás, acompanhando, que ele é um médico, vendo tudo isso. E veja que uns é destacado. O Alexandre destacou o espermatozoide que iria, então, chegar ao processo final. A célula masculina que atinge o óvulo, em primeiro lugar, para a fecundado, não é, prestemos atenção nisso, a mais rápida em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Se fosse em sentido de superioridade, você não teria essa palestra, porque já ia ser só gente bonita, eu não ia estar aqui, né? Ia estar todo mundo bonito nesse mundo, e não é assim que acontece, não é verdade? Nós temos um mundo de diversidades enormes. O belo para um não pode ser não belo para o outro, o que é o feio para um pode ser lindo para o outro. E nós temos uma diversidade, graças a Deus. Então, imagina se fosse todo mundo de um tipo só, seria bem enfadonho. E aqui nós estamos falando claramente que a superioridade aqui é em sentido magnético. Ou seja, aquele espermatozoide conterá o que Segismundo, que é o reencarnante, precisará naquele novo corpo para ir fazer as suas novas experiências. Então ele veio modelado para isso. Doutor Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, o próprio André Luiz e algumas obras dizem que, por exemplo, os médicos, cirurgiões, eles têm as mãos preparadas para serem aptas a fazer a cirurgia com bastante nitidez, com bastante acuidade, para que cumpra-se o seu dever que ele planejou no mundo espiritual. Então, cada uma das nossas movimentações que requerem preparação tem a sintonia magnética, a escolha que mais se apropria para as nossas necessidades reencarnatórias. E é em todos os casos. Quando nós não temos este acompanhamento, e a esmagadora maioria das reencarnações não tem este acompanhamento, vão de roldão, como disse André Luiz, quando temos esse acompanhamento, nós vamos ter exatamente o corpo que precisamos para cumprir os nossos deveres diante da vida. E aí, o que aconteceu? O elemento focalizado pelo Alexandre ganhou nova energia, aí que deu o doping, né? Tomou uma coisinha, ficou mais forte do que o outro, e avançou rapidamente na direção do alvo, que é o óvulo, ganhando um pouco mais, gastando um pouco mais de 4 minutos para alcançar. O André Luiz
É tão detalhista que ele chegou a calcular o tempo, medir o tempo que o espermatozoide levou para poder alcançar o óvulo. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica, então já é uma imagem aqui da Terra, em que o momento exato de um espermatozoide conseguindo vazar o óvulo é registrado de maneira belíssima. Ambas as forças, a masculina no espermatozoide e a feminina no óvulo, formavam agora uma só força. Olha como começa aqui a concepção. Falar em pílula no dia seguinte é um crime. Inclusive, o nosso governo divulga a pílula no dia seguinte como ação contraceptiva, que é um absurdo. Convertendo-se ao olhar de André Luiz em tenuíssimo foco de luz. Daí você entende porque ele diz, faça-se a luz. A luz se faz em cada nascimento. É uma luz que se acende, é uma nova vida. Alexandre tocou a pequenina forma com a mão direita e manteve-se no serviço da divisão da cromatina. Gente, ele interferiu na divisão da cromatina. Quem estuda biologia sabe que nós estamos falando aqui com o André Luiz. Ele se ateve a dividir conforme as necessidades do reencarnante. Quem é que se daria conta disso, André Luiz, nos contatos para nós? Bom, concepção aconteceu. A partir daí, qualquer movimento de interrupção é aborto. Deixa muito claro isso. É aborto. Agora, haverá uma recepção de um bem maior que até agora foi movimentado só a biologia. Vai entrar agora em ação o espírito, que já foi miniaturizado. Tem um movimento que André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, descreve como ele vai perdendo a substância do mundo espiritual para se tornar um bebê de novo. E o molde que será crescido no ventre materno será exatamente a imagem daquele bebê que ele se tornou. Então, essa gravidez começa, a partir de agora, a ter fenômenos que vai ter uma relação entre quem está formando aquele corpo junto com a mãe e a própria. E esta relação é muito mais séria do que nós imaginamos. E muito pouco percebida pelo mundo que não estuda essas coisas. Aí, diz André que o Alexandre, em seguida, ajustou a forma reduzida do Segismundo, portanto, o corpo monitorizado dele, corpo espiritual, que se interpenetrava com o organismo perispíritico de Raquel. Perispírito com perispírito. Ele interpenetrou no corpo espiritual da Raquel. Veja que coisa impressionante. Não é nada biológico aqui mais. Aqui é espiritual. Ele foi colocado no ventre da mãe, vamos dizer assim, e ela sente a presença desse pequenino no seu colo materno. Sobre aquele microscópio globo de luz impregnado de vida. Por isso que o porta-aborto já tem vida. E observei que vida latente começou a movimentar-se. A certa parte do livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o corpo que nasce não tiver espírito, como é que será esse corpo? Ele vai desenvolver, vai ter a mitose, vai ter todo aquele processo multiplicativo das células, e o corpo vai se formar. Mas os Espíritos dizem, será um natimorto. Porque não tem um espírito para habitar aquele corpo. Então, o processo biológico se faz naturalmente, mas sem um espírito não vive. E é isso que aconteceu aqui. Ali nós temos já criando laços magnéticos entre o corpinho do Segismundo, o futuro reencarnante, com o corpinho que está se formando pouco a pouco dentro do ventre materno. Esse movimento vai fazendo pouco a pouco, que vai ficando cada vez mais apertado esse laço. De forma que, até 3 meses, esse laço é relativamente frouxo. Por isso que é muito comum abortos espontâneos até o 3º mês. É comum alguns espíritos desistirem, e eles conseguem, e voltarem a não ter a coragem de reencarnar, e façam com o mundo espiritual de novo a minha responsabilidade, que é reencarnar. Por isso, muitas vezes acontece isso, mas também às vezes acontece. E na manhã, por exemplo, nós temos um programa que já fazemos há quase 3 anos, todas as segundas-feiras, lá em Vitória da Conquista, às 9 horas da noite, em que nós estamos uma questão do livro dos Espíritos por vez. E amanhã nós vamos falar exatamente do tema do ódio que algumas mães têm pelos filhos, que é uma das perguntas que Allan Kardec explorou no livro. E às vezes acontece isso também. A mãe repele aquele ser que está nascendo
e ele acaba não conseguindo vingar. Depois de prolongada aplicação magnética, olha só o tanto de passes, e passes bem direcionados, próprios, específicos. Alexandre aproximou-se do André Luiz e disse: está terminada a operação inicial. Aqui, a intervenção dele, Alexandre, talvez errada. E aí o que ele diz depois? Que Deus nos proteja. Por quê? Porque uma série de situações que irão contrapor ao sucesso desse processo encarnatório. Vão ter forças que movimentarão em sentido contrário, dependente de quem reencarna, dependente de quem é a mãe e o pai. O que acontece após a concepção segundo o André Luiz? Até o 21º dia, após a concepção, nem o reencarnante, ou seja, o mundo menino, que ele está ali como um corpinho espiritual, mas ele ainda tem lucidez, alguma lucidez. Nem a mãe poderão ser visitados pelos amigos espirituais. Eles, no momento que houve a concepção, lá no livro André Luiz fala que centenas de amigos do casal que estavam no mundo espiritual foram lá para fazer a celebração daquele momento. A gente celebra o casamento, né? A gente celebra essas coisas, eles também celebram no mundo espiritual um futuro processo de reencarnação. Só que até o 21º dia, que seria a quarentena, né? A vintena, não pode entrar ninguém na alcova em que o reencarnante e a futura mãe estão. Durante esse período, o reencarnante não pode afastar-se da mãe e esta, ainda mesmo em estágio de sono físico, é obrigada a permanecer junto aos espíritos que conduzem a reencarnação. Então tem o que André Luiz chama de construtores espirituais que velam esses 21 dias para que esse processo vive. É como quando você coloca uma sementinha na terra, você fica cuidando naqueles primeiros dias, né, para que aquela terra, plantinha que vai nascer, não seja comida por uma formiga, não seja, vamos dizer assim, receber excesso de água, ou tenha uma chuva forte. Mais ou menos aqui isso acontece. Tem que ter um cuidado muito delicado nesse período. Já na noite do 21º dia, diz André Luiz, que se abriu a porta magnética, olha a porta, magnética. Então, como acontece na reunião mediúnica? Você tem um processo magnético que envolve a reunião mediúnica, e aquela porta magnética só abre aqueles que tem que estar lá. Fora isso, não consegue penetrar ninguém. Ali acontecia a mesma coisa. A casa de Raquel, como se fosse uma reunião mediúnica durante 21 dias. E aí, houve realmente a visitação. E a futura mãezinha, desligada no corpo pela doce influência do sono, sentiu-se aliviada, quase feliz. Então aqui você percebe claramente que ela ficou constrangida há 21 dias de não sair dali. Porque quando você dorme, você desdobra e você, como espírito, vai para onde você quer, para onde que você é atraído. Ela não podia fazer isso durante 21 dias, em benefício da preservação da vida nova. Agora começa um processo que algumas das pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, que já foram mães, talvez se identifiquem com alguns casos. E aquelas que serão, talvez se identificarão quando forem futuras mães. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado, o pequenino reencarnante. Olha como ele diz, os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico prendiam o Segismundo também à organização fetal. Todo mundo já viu imã, naquelas imagens que aparecem os campos de força do imã? Dá para ter uma ideia de como é aqui. É como se tivesse um campo de força que liga o ventre materno, onde está formando um novo ser, com aquele espírito que está ali, preso, ligado a esse corpo futuro. Então, se você pudesse ver, você veria campos de força que vão cada vez ficando mais fortes quanto mais tempo vai passando. E aí fica cada vez mais difícil dele voltar atrás. À medida que Raquel, que era a mãe, se afastava, também o Segismundo podia se afastar, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Então, uma vez que a mãe o abraçou e houve aquele movimento de penetração de perispírito, acabou. O Segismundo estava vinculado, se aquela reencarnação fosse
ou bem-sucedida, vinculada até o final dela, a mãe. Então, aqui tem uma imagem interessante. Essa aqui é uma imagem que a Raquel está indo a uma colônia espiritual de onde ela procedeu, antes de encarnar, com o seu bebê no colo. Ela está com o bebê no colo. Para onde ela vai? Antes do bichinho nascer, ela já está carregando o bichinho no colo. Veja como a gente deve essa coisa. Ela carrega a gente até a gente nascer no colo, além de carregar no peito, que é um peso danado. Né? Então, aqui vocês estão vendo uma colônia espiritual elevada. Ela não era um espírito qualquer, ela tinha alguma elevação espiritual. Nós estamos vendo aí os trabalhadores do bem recolhendo fluidos e trazendo esses fluidos, por exemplo, para as reuniões de curas que acontecem em vários lugares no plano espiritual e aqui na própria Terra. Quem se lembra do livro Nosso Lar, o último capítulo, vai lembrar que André Luiz pediu ajuda a Narcisa, que foi buscar em alguns dos elementais naquele processo de extrair os fluidos da mangueira e do eucalipto para ajudar o atual, naquela época, atual substituto de André Luiz na casa. Agora começa a proteção espiritual até 7 anos de idade, permanente. Não há afastamento até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, nosso benfeitor não fica 24 horas do nosso lado, a não ser que nós o chamemos. Ele fica ligado conosco, se a gente chamar. E aquele chamamento for verdadeiro, ele está do nosso lado, que é instantâneo, a hora que nós quisermos. Mas ele não fica 24 horas como fica aqui agora. E ele diz: reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de quem? Herculano. É o nome do protetor espiritual do Segismundo. Então, é um espírito que conhece tudo que você vai passar, sabe, já passou por tudo aquilo, e está habilitado a te ajudar enquanto você estiver encarnado. Ele não arredou os pés dele da câmara onde Raquel estava, mesmo quando Raquel pôde sair. Ele se manteve vigilante, acompanhando o pequenino onde ele fosse. O nosso plano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos de idade, ocasião em que o processo reencarnacionista está consolidado. Daí dá para você entender por que você não pode usar a educação de adultos para criança de 7 anos, até 7 anos. Você tem que usar a educação lúdica, porque ele é muito mais criança, o espírito está muito mais rápido do que cara. Não sei se vocês observam, quando as crianças estão bem pequeninas, elas passam mais tempo dormindo do que acordado. Você tem que ficar, obviamente, atento a isso. Por quê? Porque o espírito está se adaptando a essa nova vida. Convenhamos, descer de lá para cá não é nada agradável. Por isso que renascer é bem mais difícil do que voltar para o mundo espiritual. Bem mais custoso. Por isso que há resistências, como nós falamos dos abortos espontâneos. Então, ele permaneceu do lado do Segismundo durante 7 anos, além do período da gravidez. A forma física de quem vai nascer. Como é que é essa forma física? Tem influência do quê? Obviamente, da biologia, é lógico, da identidade, é lógico, mas nem sempre só. A forma física do menino, ou da criança que vai nascer, dependerá dos cromossomas paternos e maternos. Isso é óbvio, de genética. Agora, o que a genética não sabe, se não conhecem, se os genetistas não forem espíritas. Adiciona-se, porém, a esse fator primordial, então é o primórdio, tem que ser assim, funciona naturalmente assim. Primeiro, o concurso dos espíritos construtores. Então, nós vamos ter uma interferência deles, desde a escolha, como foi o André feita pelo Alexandre, até aos 7 anos, especialmente no período dos 9 meses no ventre materno. Eles vão interferir, segundo as necessidades de ambos, principalmente do reencarnante. O auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. Por que essa visita constante? Porque causa um certo medo. Ele está como se fosse só com a mãe. E ele está entrando num novo desafio, que é reencarnar e cumprir aquilo que a gente planejou. E é perigoso ele ficar tomado de ideias solitárias e começar a pensar o que não convém. Então, esses irmãos que nos visitam acabam ajudando, estimulando, encorajando para que ele permaneça firme. Mas tem muita coisa.
os pensamentos e os sentimentos da mãe durante o período da gravidez influenciam muito mais o filho do que nós imaginamos. Então, uma mãe que vive tensa, briga, grita, xinga, impacta no filho. Uma mãe que vive calma, serena, está alegre todo o tempo, está sempre de boa vontade, faz oração, impacta. É importantíssimo esse terceiro item, porque os dois primeiros dependem da gente aqui na Terra. Os dois primeiros dependem deles. Mas esse terceiro depende da gente aqui na Terra. E a atuação do próprio interessado, do próprio Segismundo, porque ele também tem o seu pensamento ativo. O pensamento nunca cessa. E esses 4 elementos, nós vamos dar uma olhada rapidamente em cada um deles. Como é que esses espíritos construtores trabalham? Começa aí, né? Que a gente mostrou que são passes magnéticos específicos para que essa concepção se faça como precisa. Então, a atuação deles vai desde a concepção e acompanha durante um tempo. Como a gente vem tomar passe numa casa espírita, eles vão lá dar passe durante alguns períodos, como que seja para reforçar, para reproduzir, alguma coisa que eles fazem para nos auxiliar. O auxílio afetuoso das entidades amigas. Como falamos, no momento da concepção, a gente percebe o Adeline e a Raquel aqui como encarnados pelo cordão fluídico que está aqui desenhado, fotograficamente, ligando os dois ao corpo físico que está na cama. E aqui é o quarto deles. Nossa, mas invadiram o quarto deles, invadiram. Invadiram, mas sem uma invasão, porque são amigos. E a gente já viu várias reuniões mediúnicas onde o pessoal que tem evidência descreve. Não tem paredes físicas. Abrem tanto, formam teatros enormes. Tem uma quantidade de espíritos que estão assistindo a uma palestra, estão assistindo a um evento espírita aqui da Terra, porque precisam deles. Aqui nós estamos vendo um momento de alegria pela concepção. A mãe da Raquel já estava desencarnada, estava no primeiro plano junto do Alexandre, que é quem a ajuda. A Raquel, provavelmente, quando teve a concepção, ela deve ter levantado e falado assim para o Adeline: bem, eu acho que eu estou grávida. Sabe por quê? Porque ela fica com a sensação íntima desse encontro espiritual, que foi marcante, que ela não consegue explicar de uma forma que seja racional, mas ela consegue sentir. E esse sentimento é impressionantemente forte. E ela vai dizer, e ele, como todo mundo bobo, deixa de besteira, mulher. Aí mais um tempo, você estava certo. Depois, aqui o ponto que nós temos que chamar a atenção. Influência dos moldes mentais da mãe. O que é molde? É como você habitualmente pensa. É como você habitualmente sente. É por isso que o hábito é fundamental na sua vida e na vida da criança. As mentes da mãe e do filho que está vindo por ela, como que se justapõe? Então é como se um fosse junto com o outro. No caso, é uma coisa que acontece com o médium, uma mente com a outra. Mantendo-se em permanente comunhão. Então a mãe não pensa mais sozinha, presta atenção nisso. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Eu fui descobrir, depois que comecei a ficar careca, aí o cabelo não estava mais aqui tanto. Aí deu para ver aqui atrás um sinal de nascença. Aí eu fui entender por que a gente tem isso. Tem aqui uma explicação. Muitas vezes o sinal de nascença não tem nenhum significado importante, outras vezes sim. Já tem até alguns filmes que falam disso, não lembro, que fala exatamente de um símbolo que ficou marcado. Quando tem necessidade, os espíritos podem usar, sim, esses sinais de nascença para fins mais elevados. Certos estados íntimos da alcançam o princípio fetal, marcando-o para a existência. É uma marca que ela deixa nele. O trabalho da maternidade, diz André Luiz, que é semelhante a um delicado processo de modelagem, como você vai montando, vai fazendo a forma, requisitando muita cautela e harmonia, para que a tarefa seja quase. Então, eu sempre digo para todas as futuras mães e as que estão agora recebendo seus filhos: evite lugares ruidosos, evite pessoas ruidosas, evite ambientes atormentados. Sempre que possível, esteja em um lugar calmo, pacífico, ouça músicas suaves, músicas que elevem a alma. Procure ler algo que seja edificante. Procure viver uma vida dentro das suas possibilidades de harmonia.
de equilíbrio, porque isso impactará na sua intimidade e, portanto, impactará no espírito que você está ajudando a chegar na Terra. E a atuação dele mesmo, o reencarnante, como é que ele atua? Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento de nosso irmão que regressa ao mundo. Então, o corpinho que está se formando, ele está cheio dos fluidos do espírito da luz. Se é um espírito que tem fluidos bons, o corpinho vai estar super bem. Se é um espírito que vem com fluidos tenebrosos, vamos ter problemas aí. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, ela cede o seu corpo para que esse ser que não é natural, é um ser que deveria ser, inclusive, rejeitado, né? O organismo tem uma maneira de não rejeitá-lo. Além do serviço orgânico, a entidade que reencarna é igualmente constrangido. Quem é constrangido? É o ser obrigado a fazer, não tem como se fugir. A suportar o contato espiritual. Gente, eu não sei se vocês, eu tenho muita dificuldade com tudo. Se eu vou, por exemplo, num lugar que tem uma flor cheia, nossa, aquilo me deleita, né? Mas se tem um bicho morto, um mal cheio daquilo, nossa, eu fico terrivelmente impactado. Os fluidos são mais ou menos assim. Quando eles são de espíritos que estão em equilíbrio, é um odor agradável, que você quer ficar ali sentindo. Mas quando são fluidos deletérios, os odores ou as percepções que a mãe se sente são ruins. Vocês começam a entender por que há náuseas. Que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de vocês. Então, alguém que está reencarnando, que tem uma conta para a consciência cósmica elevada, esse sujeito veio para resgatar, e a mãe tem com ele associação. Não está ali por acaso também, não. Associada a ele. Seja porque tem uma relação pretérita de ambos, seja porque ela se colocou missionariamente para receber alguém para ajudar. Tem muitas mães que fazem assim. Filhos, por exemplo, suicidas, que têm dificuldade para reencarnar, muitas vezes você, se conseguir estudar com cuidado o livro Memórias de um Suicida, irá ver que foi difícil arranjar uma mãe para um determinado espírito suicida para ele reencarnar. Porque todas as mães não vão querer dificuldades, elas esperam o filho príncipezinho, a beleza, tudo bacana, e o que virá não será assim. Então, quando uma mãe aceita missionariamente esse beijo, ela experimenta esse sofrimento, não porque ela tenha compromissos com esse espírito, mas compromissos com a caridade. Interação psíquica, então, vai haver entre a mãe e o filho. Todas as pessoas que são médios sabem, especialmente quando começam a estudar. Nós que já estamos na Federação Espírita há 2 décadas trabalhando na mediunidade, no curso de mediunidade, a gente percebe que quando os iniciantes chegam, eles chegam às vezes sentindo mal-estar, dor de estômago, dor de cabeça, e a tendência daqueles que são despreparados é ficar em casa porque acha que está doente. E na verdade aquilo não é dele, não, aquilo é do Espírito que se aproximou a ele, que irá passar através dele a mensagem quando estiver na hora apropriada. Então, esses experimentos que algumas pessoas têm de mal-estar, que são geralmente enfermos, que vieram ser socorridos, porque as reuniões mediúnicas clássicas, elas são enfermarias, elas são hospitais, e não um lugar de colocar espíritos elevados. O comum é socorro. E o socorro você vai ter que lidar com quem sofre às vezes é difícil, e você tem que trabalhar com quem é difícil. Então, essa mãe vai trabalhar durante 9 meses. Eu estava pensando em vir na outra encarnação, eu estou começando a repensar, gente. Estou na dúvida agora, né? Já falei para minha esposa ali que se ela quiser vir, ela vai ter que vir como homem, ela disse que não vai, então eu vou ter que vir como homem de novo, ela como mulher de novo. Porque já são 36 anos unidos, vamos considerar mais uns 360 anos depois, né? Tem que continuar. Aqui tem o problema daquela mediunidade constante durante 9 meses. Se o filho que ela está recebendo é senhor de larga evolução, dono de elogiáveis qualidades morais, o espírito que fez suas tarefas, seus deveres nas encarnações passadas, esse espírito consegue auxiliar o campo paterno. Como? Tropicalizando, dando em mãos cheias, sublimadas emoções e alegrias intraduzíveis. Aí você entende aquela mãe que fica assim,
Uma alegria, que você não sabe o que ela está vendo. Porque quem está dentro dela está promovendo aquela alegria que ninguém de fora entende. Assim como o contrário. Tudo que aquela mãe está com o cara fechado o tempo todo. Associação íntima. Agora, pode também ter extravagâncias. Quando o filho não se encontra suficientemente equilibrado, e atenção, isso acontece quase sempre. Nós estamos no mundo de expiações e... Então, se você acha que eu vou receber um príncipezinho todo encantado, esquece. Expiações de prova é natural que se passe pelas dificuldades de mundo de expiações de provas. E isso acontece quase sempre. A mente maternal é suscetível, é passível de registrar os mais estranhos desequilíbrios que parte dele. Porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que ele folga. Então, assim, é o que acontece em alguns casos. Em casa, por exemplo, quando a minha esposa foi ter o primeiro, ela queria jabuticaba no mês do ano, que não tem jabuticaba. Aí eu falei, não vai dar, Beizinho. Tem que dar. Vai ter que dar. Aí aconteceu, ficou aquele drama, veio primeiro. O que eu fiz da próxima gravidez? Enchi um freezer de jabuticaba. Sabe o que ela pediu? Jambo da Índia. É jambo da Índia? O que é isso? Tá bom, vou tentar. Não consegui jambo da Índia, mas processo de desencontro, né? Mas enchi pro terceiro. E ela não pediu nada da data. Não sei nada. E o terceiro está aqui comigo, olha esse aqui. Tá certo? Tá para esse segundo aqui. É brincadeira, gente. Ela teve lá, não foi exatamente como eu estou falando, eu estou só brincando. Mas é isso, pessoal. Vai ter certos movimentos em que a mãe vai pedir coisa que parece irracional. Não é irracional, é porque ela está sob influência do psiquismo do espírito, que também tem os seus desequilíbrios. Então, para ela. Então, pais, nessa hora, nossa, que lindo que você está pedindo, querido. Querida, ele está como se estivesse normal, porque, na verdade, ela não está normal. É comum a verificação de exagerada sensibilidade da mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Então, você não vai contrapor a isso, especialmente sabendo disso agora. Você vai compreender e dar todo o apoio que você consegue. O maridão, né? Muitas vezes a gestante revela decréscimo de vivacidade. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Por quê? Não sabe de nada. Porque está no mundo da... Não, no mundo do psiquismo mineiro. E não raro denuncia propósito da mais rematada extravagância. Quer morder sua orelha, marido. Quer comer minha orelha? Pode pegar esse? Pode. Ela vai ter esse tipo de processo. A gestante, diz o André, é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Caramba, o tempo é complicado, né? Tem um campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que ela empolga, que ela embala em seu ventre. Tem também um tipo de interação psíquica que é o fenômeno espiritual, que são as aversões, sobretudo aos maridos. O que é isso? Sim, isso ocorre sempre que o inimigo do pretérito, então quem está reencarnando, volta à carne a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. É o caso do Segismundo. O Segismundo assassinou Adelino na encarnação passada e fez com que a nossa Raquel se perdesse na vida, porque o século XIX na França é muito complicado. Quem já viu as histórias, os miseráveis do nosso Victor Hugo, vai ver como as mulheres sofriam quando eram tratadas dessa forma. E ela morreu com tuberculose, uma situação complicada. E o peso de consciência desse menino era grande. Então, o que acontece? Ele ia ter um pai que, de alguma forma, tem uma espécie de aversão por ele, pelo pai dele. Então, essa situação faz com que a mãe passe a não querer bem o pai, ou passe a ter um sentimento diferente pelo pai, ou pelo esposo, sem ela saber por quê. Então, não quer que ele dorma com ela durante esse período, porque isso já não acontece, você já deve ter falar isso. Agora também tem as afinidades, aquilo que faz o contrário disso. Em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, o marido, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, pois se sente envolvido por forças duplas de atração. Ama a esposa e ama quem está chegando.
pela esposa. Então ele faz tudo o que ele pode, mais do que ele não pode, para que aquela esposa seja atendida em tudo. Então ela adivinha, tenta adivinhar o que ela vai pedir. Ele vai mais além, já foi comprar 3 meses antes. Ele quer saber, ele faz tudo para atender as necessidades. Por quê? Porque tem uma alma querida, um afeto grande, que é muito importante para ele. Está chegando pelas mãos daquela mãezinha. E é por isso que a gente vai ver pais tendo mais afinidade com certos filhos do que outros. A gente gosta de todos, mas as afinidades são marcantes. Sob dobrada carga de simpatia, esse marido dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal. Agora, tem a interação psíquica que causa enjoo, que causa náuseas. Quantas e quantas vezes aos contos, né, vocês mulheres sabem disso. O organismo materno, por que isso acontece? Ele absorve as emanações da entidade reencarnante. Então, aquele mau cheiro que eu falei para vocês, é como se ela estivesse absorvendo isso. E funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. O que sai da mente, que sai daquele espírito reencarnante, passa por ela como se fosse um mata-borrão. E tudo o que o espírito está transmitindo, ela está sentindo nela. Então, o mal-estar, que ela nem sempre vai entender como aprazível e facilmente suportável pela sensibilidade dela. Então, é muito comum esse período em que ela fica nessa instabilidade, vomita muito. Muitas vezes é um período de associação mais próxima em que o reencarnante deixa passar muito do fluido dele. Tem também casos de doença que as mães normalmente não tinham e durante a gravidez passam a ter. Tem um caso que é o de filho de uma mulher lá no livro Entre a Terra e o Céu, que chama Júlio, que ele, quando vai reencarnar por ela, que é a segunda mãe da Evelina, que é a menina principal dessa história, ele, como ele tentou suicídio utilizando o veneno que ele bebeu, toda a glote dele estava comprometida. Então, quando ele foi reencarnar, e ela foi a causa do suicídio indireto, porque ela era a amante dele nessa reencarnação do século XIX, e ela o abandonou por causa de outro, e ele fez esse ato para poder machucá-lo, ele acabou se complicando, ela tinha relação com ele, então ela teve que recebê-lo como filho. E essa relação entre ela e ele é de débitos comuns, como a gente falou agora há pouco. E são duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Tem ali nenhum melhor nem pior que o outro. Eles se influenciam mutuamente. E a pergunta de impressões entre ambos é inevitável. Os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal que os reproduz no corpo em que se manifesta. Você já ouviu aquela frase tão famosa que diz: mente sã, corpo são. Mas a mente não sã é corpo não são também. A mente da mãe ficou não sã por causa da mente do filho. Todos os problemas que ele tinha na garganta tiram nela. O André descreve com detalhe toda a infecção que ela tinha, que ela nunca tinha tido antes. Por quê? Porque não era dela, era dele. Mas como ela tinha débitos para com ele, eles se associam no mesmo problema. Gente, é óbvio que nós não esgotamos. Aqui nós trouxemos um apanhado da literatura escrita que é riquíssima, especialmente a de André Luiz, mas não só. Nós temos o Manuel Flamengo de Miranda, temos Emmanuel, temos a Joana de Anjos, que são espíritos também que trazem muitas informações neste campo. Mas tudo isso já é suficiente para a gente refletir. Renascer, gente, não é um processo convencional, banal, como muita gente acha. É uma responsabilidade tremenda. Por isso, como é que alguém pode pensar em aborto conhecendo isso? Por isso que o conhecimento liberta. Por isso que essa doutrina é consoladora. Sabendo por que eu faço, eu sei como me proteger das minhas ideias. E aí eu consigo decidir dentro de uma lógica que o raciocínio aprova. E não porque alguém me disse, eu tenho que fazer assim ou assim. Não. Eu preciso fazer assim porque é da lei. Se eu não fizer assim, eu vou estar envolvido em situações que me pedirão o famoso lei de causa e efeito. Eu terei que ressarcir o débito que eu contraí. Por isso, a gente não sabe quem está na chave. Quando uma mãe pensa em aborto,
ela deveria pensar que quem está chegando pode ser o arrimo dela na velhice. Pode ser o filho que, quando ela estiver passando por uma dificuldade, antes mesmo da velhice, é quem a amparará, é quem estará ao seu lado, é quem sustentará essa vida. Nós não sabemos. Pode ser também um filho difícil, que ela também terá que amparar, e ela estará fazendo um processo de extrema caridade para com ela mesma e, sobretudo, para com o filho. Então, nós não sabemos quem está chegando. Disse Jesus assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O corpo, os pais produzem. O Espírito, esse vem do alto, então o corpo está sendo produzido pelos pais. Então, temos que tomar cuidado, temos que alertar as pessoas, sobretudo as mães incautas que não conhecem, sobre essa realidade. Ela está matando um corpo que serviria de habitar com o plano do espírito, quando ela faz a decisão do aborto. E isso é um comprometimento grave perante a lei. Esta mãezinha de muitos filhos lá na Índia disse assim: o aborto é o assassinato do ventre, ela não é espírita. Uma criança é um presente de Deus. Se não quiser, dê-a para mim. A gente diz aqui, se alguém vai nos ouvir agora, se vai ouvir no futuro, alguma mãe está pensando nesse processo, lembre-se, existem muitas mães que não podem ter filho. Se você eventualmente não pode ou não quer mesmo criar este filho, deixe ele nascer e dê para alguém. Vai ter sempre alguém que vai querer. Eu estou te falando isso porque eu conheço, trabalhei com um orfanato durante um bom pedaço da minha vida, lá em Águas Lindas de Goiás. Eu vi muitos filhos rejeitados pelas mães. Muito mais pais querendo filho do que filhos que tinham orfanato. E sobretudo quando eles são pequenininhos, que os pais não sabem quem eles são. Quando eles crescem, os pais já começam a ter, os futuros pais, começam a ter predileções. Mas quando são bebês, dificilmente você não achará quem descer. Mas se você deixar nascer o seu filho, provavelmente quando você ouvir o primeiro gemidinho de dor dele, ou o primeiro choro, você não vai querer dar para ninguém. Porque você vai perceber que é uma parte de você que está nos seus braços. Então deixa nascer. Deixa nascer porque o que Deus ajuntou, minha irmã, e meu irmão, que muitos pais constrangem as mães a fazer isso. Não separam. E o nascimento de uma criança no ventre materno não é um fato fortuito. Tem razões subjacentes, divinas, que regem isso. Portanto, minhas amigas e meus amigos, vamos fazer todos os nossos movimentos de esclarecer, porque o esclarecimento liberta. Mas vamos fazer também os movimentos de sentir, porque o sentimento arrasta a maior parte de nós para as decisões corretas. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Agradecemos ao Max, por essa belíssima palestra. E vamos, nesse instante, agradecer aos internautas que nos assistem. Compartilhem mais uma vez esse vídeo, revejam, indiquem a pessoas. Que tenham todos uma boa noite. Nos encontramos no próximo sábado.